Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje, a gente vai abrir a tampa do computador e olhar direto para o coração das nossas máquinas de um jeito que vai mudar totalmente como a gente enxerga essa tecnologia do dia a dia. Pensem na placa-mãe de um computador como uma metrópole digital incrivelmente movimentada. E claro, para que a informação flua sem virar um caos absoluto, os dados precisam de rodovias muito bem organizadas para viajar de um lado para o outro. É exatamente esse sistema complexo de vias, os famosos barramentos, que a gente vai desvendar agora. Bom, o nosso roteiro de hoje é direto ao ponto. Primeiro, vamos entender o que são os barramentos. Depois, passamos pelos tipos, a hierarquia deles, controle e arbitração, sincronização de eventos e, para fechar, os métodos de transmissão. Vamos lá. Seção 1. O que são os barramentos, os caminhos físicos da computação? Para entender de verdade esse tráfego de dados, a gente precisa sair um pouco daquela abstração toda do software e olhar para o mundo físico, para o hardware. Se a gente pegar uma placa de circuito impresso e olhar bem de perto, sabe aquelas trilhas, aquelas linhas paralelas coladas na superfície verde ou azul da placa? Elas não estão ali só de enfeite, não. Elas são conjuntos reais de fios, de condutores elétricos. É o asfalto das vias dessa nossa cidade digital, permitindo a conexão direta entre os bairros, que nesse caso são os vários pedaços e subsistemas do computador. E o conceito fundamental aqui é o de via pública. Um barramento é exatamente isso, um caminho de comunicação que é compartilhado. Mas tem um detalhe técnico vital na história. Como essas estradas digitais operam por um sistema de difusão de broadcast, todo mundo está compartilhando o mesmo espaço físico. E é por isso que um sincronismo super rigoroso é inegociável. Imagina se todos os componentes tentassem mandar dados ao mesmo tempo na mesma pista. Ia ser uma batida na certa. Por isso, só um componente pode transmitir os sinais por vez, para que a informação chegue inteira e seja lida com sucesso. Seção 2. Tipos de barramentos e como a gente categoriza esse tráfego todo. Apesar da gente muitas vezes falar o barramento no singular, na prática, o tráfego é todo dividido em faixas especializadas. São basicamente 3 pistas distintas conectando a CPU, a memória e os módulos de entrada e saída. Primeiro, o barramento de dados. Ele age como se fossem os caminhões de carga mesmo, transportando a informação bruta e as instruções do processador. Depois, o barramento de endereços, que é o nosso GPS infalível, determinando a origem e o destino exato das entregas. E por fim, governando toda essa operação, a gente tem o barramento de controle. É a administração central de trânsito, garantindo a ordem, enviando os alertas de leitura, de escrita ou aquelas confirmações de que o pacote chegou. E como a gente mede a eficiência desse transporte colossal? Existe uma regrinha super simples que responde isso para a gente. A taxa de transferência, ou simplesmente T, é o resultado da largura do barramento de dados, ou seja, quantas faixas a via tem, multiplicada pela velocidade de transmissão de cada uma delas. Em termos práticos, quanto mais largas forem as pistas de dados e mais rápido for o ritmo imposto nelas, maior é o volume de informação entregue a cada segundo. É literalmente essa matemática que define se um programa vai travar ou se vai rodar super liso na máquina. Seção 3. A hierarquia dos barramentos. Das ruas locais direto para as supervias. Pensem comigo, quando uma cidade cresce demais, depender de uma única avenida principal é pedir para ter engarrafamento, certo? A arquitetura dos computadores passou exatamente por isso. Lá atrás, nos primórdios da computação, a gente usava um modelo de barramento único. Todos os dispositivos ficavam amontoados disputando o mesmíssimo espaço. Isso gerava cabos muito longos, atrasava o sinal e criava um gargalo sufocante, já que as peças tinham velocidades muito diferentes. Para resolver isso, a engenharia criou a arquitetura hierárquica. Nesse modelo moderno, o sistema foi todo quebrado em vias independentes, com limites de velocidade otimizados especificamente para as peças que estão sendo conectadas ali. Muito mais inteligente. E é genial ver como essa metrópole digital moderna foi desenhada. O fluxo local da CPU acessa rapidinho a memória cache através do barramento local. Dali, ele se ramifica para o barramento de sistema para chegar na memória principal. Depois, ele pode ir para as vias gigantes do barramento de alta velocidade para resolver tarefas pesadas como rede e gráficos. E, finalmente, desce para as estradinhas do barramento de expansão que são destinadas aos periféricos mais lentos. Fica parecendo uma máquina perfeitamente azeitada. Seção 4. Controle e arbitração, direcionando o nosso tráfego digital. Mas olha, estradas gigantes não adiantam de nada sem organização.
O método que bota a ordem nessa casa e direcione o fluxo é o que a gente chama de arbitração. Basicamente, a arbitração decide qual dispositivo ganha a permissão de assumir o volante para iniciar uma transmissão. E tem uma regra de ouro fascinante aqui. Nós temos os mestres, que são ativos e disparam a comunicação, tipo a CPU. E do outro lado temos os escravos, que são passivos e só recebem instruções. O curioso é que não importa o quão avançado seja o computador, a memória principal vai ser sempre um dispositivo escravo, só ali, aguardando as ordens de escrita ou leitura chegarem. Agora, o desafio de decidir quem tem o direito de falar se divide em duas abordagens. Na arbitração centralizada, a gente tem um único guarda de trânsito cuidando de tudo. E adivinha só? É a própria CPU. É um modelo barato e super simples, só que logo as tarefas acumulam e a CPU perde um tempo precioso só tentando gerenciar o caos. A solução para isso é a arbitração distribuída. Aqui, múltiplos dispositivos podem gerenciar o uso das pistas como se fossem semáforos autônomos e inteligentes espalhados pela cidade. Isso tira um peso enorme das costas da CPU e aumenta muito a performance, embora, claro, torne o design da placa bem mais complexo e caro. Seção 5. Sincronização de eventos. Cronometrando os cruzamentos. Certo, já sabemos quem manda nas vias, mas como é que os movimentos são de fato cronometrados? Existem basicamente dois relógios filosóficos aqui. Primeiro, o barramento síncrono. Pensem nele como um sistema de trem super pontual. Existe um relógio mestre e os horários são matematicamente cravados. Quando dá a hora certa, o pulso do clock bate e a ação acontece. É simples e extremamente rápido, mas muito rígido. Do outro lado, a gente tem o barramento assíncrono. Esse cara não liga para um relógio ditador. Ele funciona na base dos eventos. Imagina uma corrida de revezamento. O próximo passo só rola quando a etapa anterior termina e um sinal é passado adiante. Pode exigir um pouco mais de esforço do sistema, mas é uma solução perfeitamente adaptável para interligar peças que funcionam em ritmos totalmente diferentes. E seção 6, a nossa última parada técnica. Métodos de transmissão. Via única versus múltiplas vias. Chegamos aqui na última fronteira física e o contraste é muito legal de se ver. De um lado, a transmissão serial. Ela empurra os dados pelo fio, um bit de cada vez, numa fila contínua e sequencial. É como uma caravana numa estradinha de mão única. Do outro lado vem a força bruta da transmissão paralela. Múltiplos fios transportando vários bits ao mesmo tempo, blocos inteiros de dados voando lado a lado como se fosse uma corrida em uma via expressa gigante. E o mais bacana é que cada um desses métodos acabou encontrando o seu nicho perfeito nas necessidades do hardware ao longo dos anos. Todo esse balé frenético de sinais, relógios e vias expressas é literalmente o que mantém o nosso mundo digital funcionando sem desmoronar. Mas a gente sabe que a exigência humana por velocidade e processamento não para de escalar. Então, para fechar nossa análise de hoje, fica uma provocação para a gente refletir. Com essa explosão da inteligência artificial e da análise massiva de dados exigindo taxas de transferência cada vez mais absurdas, como é que essa arquitetura de barramentos vai ter que evoluir? Qual vai ser o próximo grande projeto da engenharia capaz de lidar com esse volume titânico de dados sem travar a cidade inteira? A busca por essa resposta é o que continua movendo a tecnologia para frente. Até a nossa próxima exploração!